Tô começando a live com um sucesso russo. Você pode até não saber que música é, mas o refrão você conhece. Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Deixa eu tirar esses adereços, porque eu não sou milico, que eu preciso ver também. Boa tarde para todo mundo, como é que vocês estão? Prontos para uma aulinha? De boas, de boas, de boas. Bora ali para uma aula agora. Revolução Russa hoje, tá? Para quem é aluno do ensino médio, eu tenho que virar a câmera, depois eu mostro. Para quem está entrando aí agora, vamos ter aula hoje de Revolução Russa. Livro do Colégio Estadual, número 3, tá? Conteúdo foi tirado daqui. Conteúdo também já está no quadro, uma parte dele, porque a Revolução é cheia de movimentos. E aí uma parte ainda não coube aqui, eu vou colocando depois, ok? Se vocês acharem necessidade. Se não tiver necessidade, eu só vou explicar. Vamos começar então? Deixa eu virar vocês. Que aí a gente já inicia. A Frida Kahlo aqui, vou falar dela hoje. O que tem a ver a Frida Kahlo com a Revolução Russa, Everton? Tem um babado. Que ela tá no meio, tá? Livro 3, capítulo 3, tá? Da Revolução Russa ao Stalinismo. E é isso que nós vamos falar hoje, ok? Vamos iniciar então? Então demorou. Pessoal, para a gente entender a Revolução Russa, a gente tem que lembrar que o século XIX foi um período onde se desenvolveu o pensamento socialista, tá? Mas aí o que eu estou me referindo? A teoria do socialismo mesmo, tá? O socialismo científico, tá? Aquele lá do Karl Marx e do Friedrich Engels, tá? O socialismo científico ele é muito importante para a gente conseguir entender o que aconteceu com a Rússia a partir de 1915. Por quê? Porque as ideologias de Marx e de Engels, né, do Manifesto Comunista sobretudo, vai chegar para a burguesia russa, que era muito pequena, que nós já vamos ver essa situação aqui na introdução do assunto, tá bom? Então vamos lá? Qual é o nosso contexto? Nosso contexto é o final do século XIX e o início do século XX. A Rússia está passando por transformações ainda muito pequenas no campo econômico, comparado ao restante dos países europeus, por exemplo, que já estavam lá na segunda fase da Revolução Industrial, e a Rússia tinha uma economia essencialmente agrária, né? O povo vivia muito da produção agrícola ainda, né? E a economia era concentrada na mão do czar, né? O que é czar? É imperador em russo, né? É o nome dado ao líder da monarquia russa, né? Saudei vocês aqui, boa tarde em russo, tá? Diz o Google que é isso, nós acreditamos e vamos seguir na vida, né? Então tá, quem que governava a Rússia nessa época? Era um senhor que se chamava Nicolau II. Nicolau II era o rei, né, o monarca, vamos usar o termo mais corretinho, da dinastia Romanov. E ele estava governando a Rússia. E aí eu dou destaque para essa situação de atraso na economia da Rússia em relação aos outros países europeus.
Por que eu estou comparando com países europeus? Porque a Rússia tem uma parte do seu território na Europa Oriental e outra maior parte, né, grande parte do seu território, na Ásia, tá? E por isso que eu estou comparando com outros países da Europa, porque Inglaterra, França, né, nessa mesma época já estão passando pela segunda fase da Revolução Industrial, já estão desenvolvendo aí energia elétrica, já estão desenvolvendo algumas tecnologias que a gente utiliza no nosso dia a dia. No caso da Rússia, a gente tem uma economia comparada à economia feudal, para vocês terem uma ideia do quanto que era uma economia ainda muito baseada no modo de produção agrícola. E aí o que acontece? No meio disso tudo há uma popularização do socialismo científico, das ideias do Karl Marx e do Friedrich Engels, né? E isso vai fortificar dois grupos na Rússia, né? Um desses grupos era liderado pelo Lenin e o outro grupo era liderado pelo Martov, né? Vou colocar esse V de outro jeito aqui, porque vocês têm a tendência a não entender às vezes o meu V. Pronto, Martov, tá? Então, a partir do desenvolvimento das teorias do socialismo científico e da popularização do socialismo científico na Rússia, a gente vai ter a divisão de dois grupos aqui que vão discordar da política exercida por Nicolau II, mas eles também tinham divergências entre si. Vamos dizer que um desses partidos, ele, assim como o nome diz, né, tinha uma maioria de seguidores e outro tinha uma minoria. Mas além da questão de você ter maiorias e minorias, né, de seguidores, tinha a questão do, vamos dizer assim, do terror, né? Porque um queria fazer a coisa a todo custo, e se você não concordar com a minha ideia, eu vou passar por cima de você também, né? Parecido com as ideias dos jacobinos lá na Revolução Francesa. O outro, não, gente, vamos refletir, vamos com calma. Vamos instaurar o socialismo, mas vamos instaurar ele por partes, não tem como eu colocar isso de uma vez. E aí o que acontece? No meio disso tudo, eu tenho uma sociedade que vai começar a questionar o poder do czar. Uma sociedade que não vai se conformar em viver num território, num país, onde a economia estava concentrada, né? Onde grande parte da produção ainda estava destinada para o campo e onde não existia aí um desenvolvimento econômico com grande plenitude, né? E no meio disso tudo estoura a Primeira Guerra Mundial, né? E aí a Rússia entrou nessa guerra, só que como eu coloco aqui, o exército russo ele era muito despreparado em relação aos outros exércitos. Porque o que você deve se lembrar da Primeira Guerra Mundial? Que antes da guerra estourar mesmo, antes de tudo acontecer, ocorreu um período conhecido como Paz Armada, que era uma fase onde estava tendo muito desenvolvimento tecnológico na Europa e, consequentemente a esse desenvolvimento tecnológico, a gente tinha a fabricação de armas em grande escala. A Rússia não estava passando por essa fase. Como eu já destaquei, era uma economia ainda muito obsoleta. E aí, por esse motivo, por ter um exército despreparado, armas ainda muito obsoletas em relação à produção de armas que estavam ocorrendo em outras partes da Europa, a gente vai ter aí surgimentos de greves em vários territórios da Rússia, São Petersburgo, Moscou, né, em relação ao despreparo do exército russo para a guerra. As pessoas questionando mesmo, senhor czar, como nós vamos mandar um exército para essa guerra, sendo que ele não tem preparo bélico, né? O povo russo, em relação a lutar, né, eles são muito fortes nesse sentido, né? Mas em contrapartida, sem armamento necessário, a probabilidade de você conseguir ter avanços no conflito vai ser sempre pequeno.
E isso vai gerar um descontentamento social. Como vocês estão podendo perceber, a gente tem aqui greves surgindo em algumas partes da Rússia por causa dessa economia atrasada e desse despreparo do exército russo. Isso vai fazer com que a população não fique satisfeita. E aí a gente tem um grande evento que, quando se fala em Revolução Russa, não dá pra gente esquecer, que é o Domingo Sangrento. Tem até um filme, gente, que tem esse mesmo nome, né? Que conta esse evento. Os operários, né, da cidade de São Petersburgo vão para a praça central da cidade protestar. O que eles tinham na mão? Eles levaram a foice e o martelo, que é o símbolo da revolução. Eles foram armados para a revolução? Foram não. Para esse protesto, melhor dizendo, eles não foram armados. Eles foram levando cartazes, e nesse cartaz estava escrito paz, pão e terra. Era o que eles estavam defendendo e era o que eles tinham como necessidade. Aí, o que o czar fez? Colocou as tropas da polícia czarista na rua para combater o protesto. E nesse rolê, né, de combater os protestantes, 92 pessoas morreram nesse dia por causa disso. Mas eles estavam armados, Everton? Não, gente, eles não tinham armas. Mas por que o exército russo matou esse povo se eles não estavam armados? Em primeiro lugar, eles estão cumprindo ordens. Em segundo momento, eles queriam conter essa ação a todo custo. Então, muita gente morreu, 92 mortes. Aí você pode pensar, Everton, mas se o exército russo estava matando dessa forma, o povo se trancou dentro de casa e não fez nada? Não. O que vai acontecer? Greves vão crescer por toda a nação. Todo o país vai olhar para o evento do Domingo Sangrento e falar, cara, isso foi muito injusto, isso não tá certo, vocês agiram de modo precipitado e a gente não vai aceitar isso mais. E aí surge um grupo, né, que era chamado de sovietes. Quem eram os sovietes? Eles eram um conselho de operários. A gente pode dizer que foi daqui que surgiu os sindicatos que a gente tem hoje em dia, que se reúnem para discutir os direitos do trabalhador, as necessidades que cada setor do trabalho tem, né? Então o que acontece? Eles vão surgir e eles vão liderar essas greves. Outro evento muito importante e que também se tornou um filme, já estou dando as dicas de filme no meio da história aqui, foi um evento que ocorreu com os marinheiros na Rússia, onde eles vão protestar buscando melhores condições de trabalho, melhor salário e desenvolvimento da tecnologia bélica para a marinha russa. E esse evento ficou conhecido como Encouraçado Potemkin, que encouraçado é o nome que se dá para os navios de guerra, e esse era o nome do navio, no caso, né? Por esse motivo, essas greves e essas revoltas vão crescer pelo território russo todo. O czar podia ter se organizado, inclusive com seus generais, né? Com os membros do exército russo e falado assim, vamos sair fora dessa guerra e organizar a estrutura econômica desse país direito? Podia, mas o que ele fez? Ele agiu de modo autoritário. E, gente, essa palavra aqui é importante para entender tanto o regime político que caiu, quanto o regime político que entrou no lugar. Porque, como eu já disse para vocês, quem é aluno meu já ouviu isso, quem já foi meu aluno também já ouviu isso várias vezes. O grande problema não é você ser de direita, nem você ser de esquerda. O grande problema é quando você age de forma totalitária. Everton, dá um exemplo de totalitarismo? Te dou.
eu vou falar o seguinte. Você tá vendo essa caneta aqui. Você sabe a cor dessa caneta. Mas eu viro para você e falo assim, aluno, a partir de hoje essa caneta é azul. Tá bom? Essa caneta é azul. Aí você vira para mim e fala assim, Everton, mas eu não posso dizer que essa caneta é azul. Eu tenho dados científicos que mostram que essa não é a cor dessa caneta. Eu tenho dados econômicos que se eu colocar no mercado que essa caneta é azul, a venda dela vai diminuir. Eu tenho como comprovar que se eu levar essa proposta para o marketing de uma empresa, eles não vão aceitar. Não interessa, a partir de agora essa caneta é azul. Aí você vai e fala, Everton, mas eu não vou reproduzir o seu discurso. Ah, não vai não? Então você vai ser preso. Porque quem manda aqui sou eu e você tem que obedecer o que eu estou falando. Mas Everton, isso não é justo. Eu não te perguntei se eu estou sendo justo. Eu estou mandando você me obedecer. Você vai me obedecer? Não, então você vai ser preso. Então você vai ser morto. Então você vai ser torturado. Entenderam o que eu quis dizer com totalitarismo? É quando você impõe, através da violência, uma ideologia, uma ideia, uma organização política, né? Isso é o totalitarismo. E é isso que o Czar, né, vai fazer nesse momento. Ele vai desenvolver um autoritarismo muito forte, né? E isso vai gerar mais protestos ainda por causa da Rússia, por causa de como a Rússia estava, melhor dizendo, na Primeira Guerra Mundial, porque ela estava perdendo muitas das batalhas que ela estava participando, né? A Rússia estava gastando o pouco que tinha para manter o exército no fronte de batalha, defendendo suas fronteiras e tudo mais, até porque a gente sabe que a Alemanha na Primeira Guerra quis atacar a Rússia, né? Mas existiam necessidades em um primeiro plano que eram mais importantes, né? Como o desenvolvimento interno do país, como o desenvolvimento da industrialização russa, né? Como uma melhor organização dos direitos do trabalhador. E isso não estava acontecendo. E estava se preocupando com um conflito onde o país estava perdendo gradativamente. E aí vem um outro evento, né? Que foi a Revolução de Fevereiro. Para quem está lá no livro, eu estou na página 54 e 55, tá? É isso mesmo. Para quem não está no livro, vai me acompanhando aqui pelo quadro, tá? E aí a gente chega à Revolução de Fevereiro. Por tantos problemas e tantas situações que estavam ocorrendo na Rússia, chegou-se a tirar o czar do poder. Nicolau II perde o poder. Inclusive foi assassinado, sua família foi assassinada, né, e tudo mais. E aí a gente tem a formação de um governo provisório. Só que esse governo provisório, ele saiu daqui? Não, ele saiu da Duma. O que é a Duma? É o parlamento russo, né, daquela época. Só que ao mesmo tempo, a popularização do socialismo científico ainda estava crescendo muito, e eu tenho a fortificação do partido bolchevique, né? Daquele partido que tinha a maioria de seguidores, daquele partido que queria agir de uma forma mais bruta, vamos dizer assim, de uma forma mais radical, né? E como o governo provisório não supriu a necessidade que a Rússia tinha de desenvolvimento, de organização política e tudo mais, os bolcheviques vão ganhar apoio tanto no campo quanto na cidade. E aí é aqui que o movimento, né, que o movimento bolchevique vai se destacar. Porque se você prestou atenção, até agora eu não falei de Lenin, nem de Trotsky e nem de Stalin. Eu só falei do Lenin aqui, que ele era líder do movimento bolchevique, né? E ele era apoiado por Stalin. E o Trotsky era, vamos dizer assim, que o líder do movimento militar do partido, tá? Era o cara que se falasse assim, ó,
nós bolcheviques vamos ter que pegar em arma e eu que vou liderar vocês. Esse era o Trotsky, tá? Só que nesse momento aqui, o Lenin, o Stalin e o Trotsky foram exilados fora da Rússia, porque estava tendo muita perseguição aqui, ó, do czar. Quando o czar cai, quando o poder czarista cai, ele é retirado do poder, é morto, sua família é assassinada, voltam os três para a Rússia, né? Por quê? Tanto as revoltas do campo quanto as revoltas da cidade deram força para os bolcheviques, tá? Eu não sei se vocês estão terminando as frases junto comigo, mas continuem terminando. E aí o que acontece? A gente tem então os movimentos do campo. Os camponeses vão passar a ocupar as terras privadas e dividi-las de modo igualitário, para gerar o quê? Desenvolvimento da terra, produção da terra, maior quantidade de impostos, desenvolvimento da economia, né? E eles vão ter apoio de algumas camadas militares, né? Nesse movimento aqui. Porque os caras que estavam lá na Primeira Guerra Mundial, os soldados que estavam na Primeira Guerra, eles começam a desertar. Eles começam a abandonar a guerra para poder desenvolver o que estava ocorrendo dentro da Rússia. E aí eu tenho as revoltas da cidade. Essas revoltas também ficaram conhecidas como a Revolução de Outubro, porque ocorreram no mês de outubro, né? E por esse motivo também a gente vai dar esse destaque a ela. O que vai ocorrer dentro da cidade? A gente vai ter a greve dos operários e a ocupação do Palácio de Inverno, que era onde morava esse cara aqui, ó, o Nicolau II. Quando ocupam o trono, não. Quando ocupam o palácio, entendeu-se que a revolução venceu. Vitória do Partido Bolchevique. Vitória da Revolução Russa. Vitória do... Onde é que eu vou escrever? Do socialismo. Vitória do socialismo. Ok. E aí, o que vai acontecer quando a revolução vence, quando os bolcheviques vencem? Eles vão entrar no poder. E quando os bolcheviques entram no poder, a primeira coisa que eles vão fazer é o quê? Tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Que, como eu já disse, eu acho que umas 4 vezes, a Rússia não tinha poder bélico suficiente para permanecer nessa guerra e não tinha condições de desenvolvimento para manter seus soldados nela. Então, o que o Partido Bolchevique vai fazer? Retirar a Rússia do conflito. Assinaram um tratado que ficou conhecido como Tratado de Brest-Litovsk, tá? Eles também vão fazer o fechamento da Assembleia Constituinte. Por quê? Porque lembra que isso aqui era a Duma? E aqui estavam os caras de confiança do czar? Eles vão fechar isso aqui e vão elaborar uma nova Constituição. Constituição essa baseada no socialismo, tá? Mas qual é a marca desse governo? Mais uma vez a palavra apareceu aqui. O autoritarismo. Mais uma vez o autoritarismo entra em cena. Por quê? Todos aqueles que agiam de modo contrário ao interesse do Partido Bolchevique eram presos, eram torturados, eram exilados, eram mortos, eram mandados para campo de concentração na Sibéria. Gente, na Sibéria faz menos 40 graus Celsius. Imagina você ficar numa fazenda de trabalho forçado, trabalhando a menos 40 graus Celsius. Não é uma experiência muito interessante. E aí a gente vai ter a estatização dos setores econômicos. Isso tudo quem estava no poder, professor? O senhor Vladimir Lenin, ok? Só que aí, deixa eu ver se já é aqui, não. E aí o que mais que o Lenin vai fazer? Ele vai fazer uma proposta política
que ficou conhecido como a Nova Política Econômica, conhecida como NEP, tá? Por que fica NEP, professor? Porque a sigla ficou em inglês, tá? Para nossa tradução aqui para a historiografia brasileira, que ficaria New Economic Politics, tá? Só por isso. Mas é a nova política econômica. O que Lenin queria nesse novo sistema político? Ele restabeleceu a estrutura, sobretudo, da economia da Rússia. E aí a gente entra num momento importantíssimo dessa aula e para a vida, porque eu ouço tanta gente falando besteira sobre socialismo, tanta gente falando besteira, que tem hora que dá vontade de falar assim, vem cá, senta no colo do titio aqui, que eu vou te explicar o Manifesto Comunista direito, tá? Porque, gente, em nenhum momento, e olha que Cláudio Maia, Geraldo, se você estiver assistindo essa aula hoje de novo, grava essa parte que eu vou falar de Cláudio Maia nesse momento. Quem é de Catalão, quem conhece os professores das Ciências Humanas da Universidade Federal de Catalão, conhece o senhor Cláudio Lopes Maia, que é uma pessoa divisora de águas na vida de todo estudante de ciência humana da Universidade Federal de Catalão, né? E o que eu tenho a dizer para vocês nesse momento? Que, em primeiro lugar, a Revolução Russa é um fato estritamente ideológico. E a gente tem ideologias importantíssimas no meio desse momento, desse evento histórico. Em segundo lugar, a Revolução Russa, mais uma vez vou enfatizar isso, foi baseada nos textos do socialismo científico de Karl Marx e Friedrich Engels. Em nenhum momento do Manifesto Comunista, Marx diz que para chegar no estado do bem comum, a gente não passa pelo capitalismo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que para você chegar no estado comunista, porque o comunismo, gente, a palavra comunismo significa o auge, o ápice, o momento mais importante de uma política socialista. Porque o estado comunista é o estado do bem comum, tá? É onde você realmente tem todos os direitos assegurados pelo Estado, né? Outra coisa que eu ouço muita gente falando errado é que na ideologia socialista todo mundo tem o mesmo salário, todo mundo mora na casa do mesmo padrão, do mesmo... Não é assim, gente. O que Marx e Engels destacam no Manifesto Comunista é que todas as classes sociais tenham acesso à mesma qualidade e eficácia do Estado. É isso que eu estou dizendo. Vou pegar aqui a situação atual, né? Estamos vivendo uma pandemia mundial. Estamos passando por uma crise econômica grandiosa, que inclusive começou num estado, né, num estado comunista, que é a China, né? Mas eu não estou aqui para falar da política chinesa nesse momento. Eu estou querendo me referenciar a como um estado comunista age nesse sentido. A crise começou em Wuhan, né? Depois de um mês que a crise estava instaurada, a China começou a construir 2 hospitais e gravar a construção desses hospitais, né, para todo mundo acompanhar no YouTube, e que em 10 dias ia ter 2 hospitais lá para atender todo mundo que tivesse a necessidade daquilo. Todo mundo, independente de ser rico, ser pobre, de ser empresário, de ser operário, todos estão tendo atendimento da mesma forma, da mesma qualidade. É isso que eu estou querendo dizer. E é isso que Karl Marx e Friedrich Engels destacaram no Manifesto Comunista, né? Porque a gente vê muito meme, muita gente produzindo piada sobre comunismo, sobre socialismo, baseado no senso comum. Só que o senso comum nem sempre defende aquilo que a ciência afirma. Então a gente tem que ter, como diz lá em Goiás, essa malícia para saber a diferença de uma coisa para outra, né? Que dentro, com a palavra científica, eu chamaria de interpretação de texto.
E Everton, você está fazendo essa análise todinha do Manifesto Comunista, por quê? Porque olha um dos pontos que Lenin vai colocar na nova política econômica. Ele vai estabelecer regras do sistema capitalista incorporadas ao seu governo. Porque ele leu Marx. Ele não leu um capítulo só. Ele não pegou o meme da internet e compartilhou. Ele pegou o Manifesto Comunista, leu. E aí ele entendeu o quê? Que para chegar no estado do bem comum, no ápice, eu tenho que passar por regras do capitalismo. Então eu vou usar aquelas que vai permitir que o meu estado socialista cresça. Ele vai colocar impostos para os camponeses, vai. Mas ele também vai dividir as terras, aquelas terras que os camponeses tinham aqui ocupado, na época da revolta do campo, ele vai dividir essas terras a partir do interesse do Estado e vai colocar essas terras para produzir. Uma outra coisa que foi permitido é que esses camponeses vendessem o excedente dessa produção. Parte dela era destinada para o pagamento de impostos e parte dela podia ser comercializada nas feiras. O que isso vai fazer? A circulação da economia no Estado russo. Isso vai fazer com que haja também desenvolvimento nas cidades? Sim. Só que ainda não é a fase do desenvolvimento do setor industrial, porque isso vai ocorrer no governo seguinte. Ok. Vou regar a ideia aqui, deixa eu ver como é que vocês estão do outro lado. Vocês estão participando? Gente, se tiver dúvida, vai mandando as dúvidas aqui na caixa de pergunta, tá bom? Mandem as dúvidas de vocês na caixa de perguntas. Ok. O ano era 1924. Vou continuar daqui agora. Printou a tela? Printem a tela para vocês. Depois eu posto foto do caderninho também. Ok? Vou seguir. 1924, o que acontece? Vladimir Lenin morre. Morreu de quê, Everton? Tá escrito lá no seu livro. Ele faleceu por causa de um derrame, né? Existem teorias da conspiração sobre a morte de Lenin? Existem várias, gente. Mas teoria da conspiração, né, não cai no Enem, então não vou ficar dando ênfase nisso, não. E aí vai ocorrer uma disputa pelo poder. Aí sim, agora entra no rolê quem? O Stalin e o Trotsky. O Trotsky, vamos dizer que ele era o brother mais próximo do Lenin, tá? Porque ele era o chefe do grupo militar dos bolcheviques. Só que o Stalin, ele era o cara que tinha o apoio da galera. O Stalin era o popular do grupinho, sabe? E aí, por esse motivo, o que acontece? O Stalin sobe ao poder e o Trotsky foi mandado lá pro México. Vocês piram? Por quê? Porque lá no México estava ocorrendo um movimento contra a ditadura mexicana e aí estava tendo uma popularização das ideias socialistas lá no México. E quem que estava liderando o movimento no México? Os artistas. Que artista? Diego Rivera e Frida Kahlo, que eram casados. Só que vocês, se já viram filme ou se já estudaram em arte, vocês devem lembrar que a vida do Diego Rivera e da Frida Kahlo não era lá um mar de rosas. O Diego Rivera traía a Frida Kahlo, inclusive com a irmã dela, né? Era uma coisa louquíssima. E a Frida, apesar de ter todo esse histórico, né? E ela podia ser uma pessoa extremamente depressiva, melancólica, olhar a vida pela pior forma possível, mas ela resolveu protestar e demonstrar sua vida através da arte. Por isso que os quadros dela são sempre tão emblemáticos. Mas o que isso tem a ver com Trotsky? Quando Trotsky chega no México, ele fica brother de quem? Do Diego. Vocês viram? Diego Rivera e Frida Kahlo se pegava num enlace louquíssimo de pegação no calor de 3 horas da tarde Ai, credo, que delícia. E aí, o que acontece?
A gente tem aí a popularização das ideias socialistas no México e, consequentemente, com a presença do Trotsky lá, uma popularização maior ainda do socialismo. Só que aí o que aconteceu com o Trotsky? Bateram na porta da casa que ele estava. Camarada Trotsky, ele abriu a porta e ele foi metralhado na porta de casa. Vocês pira? Quem será que mandou matar o Trotsky? Não estou aqui levantando teoria da conspiração contra Stalin, mas há boatos? Há boatos. A gente tem como comprovar os boatos? A gente tem aí falas de muitas pessoas, né? Mas o que a gente sabe é que ele foi metralhado por defender o socialismo do México. Então eles acusam o próprio partido mexicano, a ditadura mexicana, de ter matado o Trotsky, né? Também dizem que o Stalin apoiou a ditadura mexicana para poder matar o Trotsky, ou seja, tem muita história aí no meio desse rolê. E aí Stalin entra no poder, né? Trotsky vai ser mandado lá para o México e quem vai governar agora a Rússia é o Stalin, né? Ah, tenho que... Corta e pausa para cá. Antes do Lenin morrer, né? Pouco tempo antes do Lenin morrer, ele muda, vamos dizer que a nomenclatura da Rússia, né? Ela deixa de ser chamada de Rússia e passa a ser chamada da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí eu posso demonstrar isso para vocês no mapa. Observem aqui o mapa da página 57, coleguinhas. Todos esses estados que estão incorporados ao governo russo faziam parte da União Soviética, ok? Isso só ocorreu em 1922, olha lá no seu livro mostrando, ok? Então a Rússia não era o RSS desde 1917, não. Ela só passa a ser chamada assim quando o Lenin colocou a NEP em prática. Beleza. Voltando ao que eu estava explicando. Lenin morreu 2 anos depois disso aqui. O Trotsky foi mandado para o México. E o Stalin passa a ser o líder da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O que ele vai colocar em prática no seu governo? Ele vai colocar o que ele chamava de plano quinquenal, tá? Que era a coletivização das terras, tá? Inclusive, parte dessas terras que ele coletivizou eram essas fazendas de trabalho forçado que eu citei agora mesmo. Ele elimina as propriedades privadas e aí os donos dessas terras, os caras que tinham essa terra como herança de suas famílias, seus pais, os seus avós, os seus bisavós, vira pro Stalin e fala assim: ah, você quer a terra? Então você vai ficar com a terra do jeito que eu deixei ela pra você. Eles matam gado, eles põem fogo em plantio, eles jogam sal em alguns campos de plantio para tornar a terra improdutiva. É aquilo que a gente chama de terra arrasada. Passa logo, moto. Obrigado. Muito gentil por passar na rua da minha casa essa hora da tarde, enquanto eu tô dando aula. Né? Até agora tá fazendo barulho de propósito. Vai embora! Obrigado. E aí, eles vão estabelecer essa estratégia de terra arrasada. É terra que você quer, Stalin? Então você vai ficar com a terra, mas você vai ficar com a terra do jeito que eu deixei ela pra você. E aí eles matam gado, eles botam fogo em terra, faz um pampeiro lá. Em contrapartida, a industrialização na Rússia vai ocorrer finalmente em larga escala. A gente vai ter o investimento pela busca de matérias-primas e a produção de fonte de energia, né? Eles vão começar a tirar aquela cara de sociedade obsoleta e trazer a União Soviética para o desenvolvimentismo nessa fase aí. Então, para isso, a gente vai ter a construção de siderúrgicas, hidrelétricas,
fábricas de carro, construção de canais, ferrovias, autoestradas e o metrô de Moscou. Tudo isso vai ser feito no governo de Stalin. E tudo isso era feito através do financiamento, do pagamento de impostos que vinha dos camponeses lá no campo. Ou seja, o Stalin está colocando as ideias do socialismo em prática? Tá, mas o que ele está pulando? As regras do capitalismo. E isso vai gerar colapso? Vai. E o que acontece com quem criticava esse Estado do Stalin? Totalitarismo. Esse é o problema desses governos, seja de direita ou de esquerda, no início do século XX. Quando você impõe qualquer tipo de ideia, a probabilidade de você continuar recebendo apoio é sempre menor. Só que aí quando você deixa de receber esse apoio da popularidade, de um modo geral, dos políticos, até dos indivíduos que te apoiavam anteriormente, você começa a agir de forma incorreta, né? Matando e as outras situações todas. E esse é um momento, né, que inclusive o livro de vocês chama de Grande Terror. Lá na página 60, para quem está acompanhando pelo livro. O livro, inclusive, diz assim, ó, líderes bolcheviques que haviam participado da Revolução de 1917 sofreram torturas e chantagens para confessar crimes que nem mesmo cometeram, né? Parece aí um Maleus Maleficarum reformulado para o século XX? Parece, mas é o que eu disse aqui, é o que eu disse aqui, né? Toda vez que você age a partir do autoritarismo, o seu governo perde o caráter democrático. E a partir do momento que você perde o caráter democrático, você instaura nesse governo um regime totalitário. Seja a ditadura, seja o absolutismo, seja qual for ele. Mas se o povo não tem liberdade de pensamento e de ação nesse Estado, repense essa política, né? E aí o que acontece? Stalin vai, só para finalizar essa parte teórica, Stalin vai assegurar as condições mínimas de habitação, educação, assistência médica, alimentação e vestuário dentro da sociedade soviética. Eu gostaria de destacar alguns dados aqui do governo do Stalin também, para vocês terem uma ideia. Ó, em 1916 havia 4 milhões de trabalhadores assalariados. Em 1939, no governo do Stalin, isso aumentou para 14 milhões de pessoas trabalhando. Existiam cerca de 17 milhões de camponeses que foram para cidades em busca de trabalho. Os jovens tiveram acesso à escola porque antes disso a sociedade russa era grande parte composta de analfabetos. Os homens conseguiram emprego, as mulheres, sobretudo nas áreas rurais, passaram a usufruir o direito de estudar e trabalhar. Ou seja, a gente está começando a ver uma ideia aí de direitos iguais? Sim. Isso era bom? Sim. Mas o que é o problema? O autoritarismo, o totalitarismo. É isso que vai gerar o caos, o colapso da Revolução Russa. Ok? Vamos responder os exercícios agora? Vamos lá? Vou virar a câmera. Hoje a gente vai responder exercícios do livro. Vou responder junto com vocês, inclusive. Hoje são exercícios do livro mesmo, tá? Para quem não usa esse livro, pode printar essa tela aqui agora, ó. Printa essa tela. Responda esses exercícios aí na sua casa também, tá? Ok. Os primeiros exercícios são argumentativos. E aí na página seguinte aqui, nós temos os exercícios objetivos. Eu vou responder alguns dos objetivos dos argumentativos com vocês, comentar em quais partes do livro eles estão, como você vai construir suas respostas, e aí eu vou dar foco nas questões objetivas, tá ok? Gente, vocês estão com alguma dúvida?
Da parte teórica, ficou alguma dúvida, pessoal? Fala aí comigo, vocês estão entendendo ou não? Conversa comigo, meu povo. Vamos lá? Então vamos lá. Vou ler a primeira questão aqui. No governo da Rússia, Nicolau II teve que enfrentar muitas insatisfações sociais e várias revoltas populares. Quais eram as reivindicações de camponeses, operários e soldados? Ok, a pergunta quer que nós digamos o que as classes baixas da sociedade russa desejavam do czar. Lá no seu livro você vai voltar na página 52. E lá no, deixa eu ver, primeiro, segundo, terceiro, aqui, no terceiro parágrafo, ele vai dizer quais eram as reivindicações dessas classes. Camponeses e operários viviam em situação de extrema pobreza, apenas um pequeno grupo formado pelos senhores rurais, alto clero da igreja ortodoxa russa e a aristocracia imperial, e os militares da alta patente e empresários do comércio e da indústria usufruíam as riquezas do império. Ok, então as pessoas estavam reivindicando o quê? Direitos iguais. E no caso dos marinheiros é aquela parte que eu destaquei do encouraçado Potequim, que está na página 53, aqui no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Outro episódio que marcou esse ano de 1905 foi a revolta dos marinheiros no encouraçado Potequim, que ocorreu no mês de junho. Eles reivindicavam condições de trabalho nos navios de guerra e promoções de mérito. Pessoal, para quem não usa esse livro, mas para quem já foi meu aluno sabe disso, eu até mostro onde estão as respostas, mas o que eu pretendo que vocês façam? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem as informações, seja do livro ou da internet, e que vocês construam suas respostas. Eu não quero que vocês simplesmente copiem uma resposta pronta que está lá no livro, não, porque aí você não vai desenvolver o aprendizado. O que você vai fazer depois que você pegar informações aqui? Você vai ler o texto e você vai construir com as suas palavras aquilo que você entendeu do parágrafo que você leu. Aí tem gente que fala assim, mas eu li e não entendi nada. Aí o que você vai fazer? Você vai buscar mais informações em outras fontes. Você pode buscar vídeo, você pode buscar até essa aula que vai ficar salva aí no sistema para vocês até amanhã. E depois o Leidson vai editar e postar no YouTube essa aula. Cara, o áudio aqui não tá baixo, não. Eu acho que o seu áudio aí tá baixo, tá? Beleza. Vamos para outra questão agora. Questão... Deixa eu pegar uma mais bem elaborada aqui. Questão 4. Em 1917, ocorreram duas revoluções na Rússia. Uma em fevereiro e outra em outubro. Avalie as duas revoluções explicando suas diferenças. Isso aqui está no quadro, tá? A Revolução de Fevereiro, foi aquela que retirou o czar do poder, que instaurou a formação do governo provisório, que fortificou o partido bolchevique por causa da defesa do socialismo científico, tá? E a Revolução de Outubro foi qual, professor? Foi essas aqui que ocorreram no campo e na cidade, que foi quando o povo percebeu o significado que o socialismo científico tinha e eles começam a colocar em prática os ideais defendidos por Karl Marx e Friedrich Engels dentro das suas realidades. No seu livro você tem essas informações também. Então, o que você vai enfatizar nessa questão? A saída do czar, inclusive se vocês quiserem destacar a morte do czar, da família real, é uma boa. E as revoltas que ocorrem no campo e na cidade nessa fase. Tá certo?
Tá claro para vocês, pessoal, essa questão? Ficou alguma dúvida para vocês? Caramba, nós só temos 10 minutos. Vou fazer mais uma das argumentativas e vou para as objetivas, ok? Vou ler a 9. Avalie o modelo de socialismo desenvolvido na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na época de Stalin. O que a gente tem que destacar? Os avanços da economia na sociedade no governo do Stalin, que foi o que eu falei agora no final. E também a gente pode criticar essa fase do terror, do totalitarismo, do autoritarismo em seu governo. Você vai encontrar essas informações aqui na página 61, nesses textos aqui, ó. A parte do terror, vocês vão encontrar na página anterior, na página 60. E a parte que fala sobre os desenvolvimentos e avanços da economia do Stalin vai ser na página 61, certo? Então vamos lá. Questões objetivas. Vou ler para vocês. Em 1921, a Rússia conhece mais terrível fome de sua história. Há vários meses, 9 de 10 membros da população não comem mais pão. Primeiro misturaram o que restava da farinha com todo tipo de ervas. Depois comeram as ervas puras e depois, quando não restava mais nada, cozinharam e engoliam argila. A cada dia, até a colheita, aumentará o âmbito das províncias e distritos onde não subsiste absolutamente mais nada que um ser humano possa comer. Sobre a crise do regime soviético, é incorreto afirmar. Esse tipo de questão, gente, que pede a alternativa incorreta, não cai mais no Enem, tá? Porque o Enem não quer levar o aluno, tendenciar o aluno ao erro. Por isso, há algum tempo não cai esse tipo de questão mais no Enem. E é interessante que isso aconteça e que isso continue, né? Nós precisamos que vocês encontrem a alternativa errada. Então vamos ler as afirmativas. Diante da degradação da economia agrícola devastada pelo conflito bélico, Lenin impõe o abandono do comunismo de guerra e a passagem para a fase do desenvolvimento da chamada nova política econômica. Tá certo? Tá certo, né, gente? Nós vimos isso ali no quadro, ó lá, ó. Quando os bolcheviques entram no poder, a gente tem lá, ó, a saída da Rússia da guerra e depois a instauração da NEP, da nova política econômica. Então a letra A está correta. Letra B. Na primavera de 1921, enquanto a degradação da população agrícola devastada pela terra e as magras colheitas repercutiam de forma drástica na economia russa, em contrapartida, assiste-se à recuperação do seu parque industrial e o sistema de transporte e prosperidade da zona rural. Essa afirmativa está errada. A letra B está errada por quê? Como que você vai ter o desenvolvimento do parque industrial se a sua principal forma de produção econômica está em crise? Não tem como, gente. Não tem como você fazer um desenvolvimento da indústria sem matéria-prima. Tá? Não tem relação. Posta a foto do quadro depois. Posto sim. Inclusive, quiser printar, printa. Printa aí. Printaram? Vou contar até 1 e vocês printam, tá? 3, 2, 1. Printou. Ok. Então aqui nós temos a letra B como a alternativa errada, tá? As outras questões, as outras alternativas vocês podem ler aí
E se tiverem dúvidas, se assinalariam outra opção, me manda depois para eu dizer por que ela tá correta, tá? Vamos para 2. Ah, é porque a imagem não tá boa, então deixa eu chegar perto do quadro. Ixi. E agora, melhorou? Melhorou? Fala aí se melhorou ou não. Eu tô tentando deixar elas todas em vertical para vocês não terem problema aí com seus telefones. Pronto? Melhorou? Ok? Printaram? Vamos seguir. Questão 2. Sobre a Revolução Russa é correto afirmar. Letra A. A União Soviética, criada após a Revolução, foi esfacelada logo na sequência, quando as forças alemãs invadiram Moscou durante a Segunda Guerra. Mentira, porque a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas durou até 1989. Você já estudou Guerra Fria, você lembra disso. Letra B. A Revolução foi promovida colocando-se contrária à formação da União Soviética proposta pelo czar russo. Foi o czar que defendeu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Não, essa ideia foi de Lenin, olha lá no quadro. Idealizado por Lenin, não foi do czar. Então a letra B também está errada. Letra C. Os russos, por estarem fora da Primeira Guerra, tiveram tranquilidade e paz social para instaurar um Estado socialista. Os russos participaram da guerra, sim. O que eles tiveram foi um grande despreparo. Tá ali no quadro também, ó. Foca. Pronto. O que eles tiveram foi um grande despreparo devido à falta de desenvolvimento de seu país no contexto da guerra. Então, se A está errada, B está errada e C está errada, a certa é a letra D. O governo revolucionário priorizou a livre iniciativa e a propriedade privada. Está escrito isso no quadro também. Lá, cadê? Ali, ó, no governo provisório. Tá? Então a letra D está correta. Pessoal, nossa hora passou que a gente nem viu, hein? Muito bom ter vocês aqui comigo mais uma vez. Próxima segunda-feira, próxima live vai ser sobre sociedades clássicas agora, com foco na Grécia, ok? Assunto de primeiro ano, mas para quem está prestando o Enem vestibular esse ano, é bom assistir tudo, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado aí a vocês as nossas discussões, ok? Forte abraço para todo mundo, saudade. Amigo, eu tô te citando toda a aula, amigo. Você tá chegando no final. Eu te citei quarta-feira falando pra você gravar e mandar pra Márcia. E hoje eu mandei você gravar pra mostrar pro Cláudio Maia. Você pira? Muito bom ter vocês aqui comigo, viu, gente? Forte abraço pra todo mundo. E corre, que aqui tá história! Fiquem com essa linda aí no seu final. Acabar, deixa de ser besta.